Falando um pouco do panorama da depressão, muitos não entendem, acham que depressão é coisa de gente fraca, existe algo muito pejorativo. Hoje menos, mas na década de 80, década de 90, principalmente nos anos 80, era feio falar que uma pessoa estava em depressão, né? E até é errado falar em ser e estar. É que nem hipertensão. Você sabia que você não é hipertenso, você está hipertenso. Tem uma diferença gigante entre você falar que você é hipertenso ou que você está hipertenso. Existe uma diferença muito grande você falar o dia inteiro, eu sou asmático, eu estou com asma. E a mesma coisa vale para a depressão. Tem pessoa que já colocou como um estigma na vida dela, ela tem que ter um rótulo, porque você sabe que a gente vive numa sociedade de rótulo, infelizmente. Se um paciente me pergunta, doutor, qual que é a tua religião? Eu falo, eu não tenho religião. Ah, então o senhor é ateu? Não, eu não sou ateu. Mas espera aí, o senhor tem que ser alguma coisa. Se você não tem religião, não é ateu, você é esquisitão, você tem alguma coisa. Não, eu tenho espiritualidade. Eu tenho a minha espiritualidade. Não importa o nome do rótulo que colocam na garrafa. Eu não quero saber a garrafa, o rótulo que está escrito, o nome. Só que na nossa sociedade, por incrível que pareça, você precisa ter uma identidade. Você precisa o tempo todo falar o que você é, qual é o teu rótulo, qual é a tua identidade, porque senão eu não te reconheço. Ah, eu faço um tratamento onde vai melhorar a tua depressão. Ah, vai, mas o que o senhor faz? Eu vou melhorar com o quê? Não importa o nome com que você vai melhorar, você vai melhorar. Se você quiser, tiver consciente disso, ir atrás, você vai melhorar. Pouco importa o nome. Só que, infelizmente, que nem eu falei, a gente vive numa sociedade de rótulos. Então esse rótulo, cuide muito, porque na depressão, na hipertensão, em outras doenças, a pessoa parece que tem orgulho de falar, ela já escutou tanto da sociedade, ele é deprimido, ele é deprimido. Não, eu não sou deprimido, eu tenho depressão. É uma fase que eu tô passando, mas eu vou melhorar, eu vou sair dela. Então cuide muito, porque às vezes muitos familiares erroneamente falam isso. Ah, o fulano de tal, meu filho, o meu marido, fulano de tal, ele é deprimido, pobrezinho. Aí já vem na cabeça da outra pessoa exatamente isso. Pobrezinho dele, ele é deprimido, coitadinho, é vítima. É um fraco, tem fraqueza e não tem nada a ver com isso. Quem teve depressão, quem já passou por depressão, sabe muito bem. E hoje você tem nomes aí, que está público, eu posso falar. Então você tem grandes renomes de pessoas que tiveram depressão. Umas ainda têm, outras já saíram. É o caso do Michael Phelps, o grande nadador Michael Phelps, que inclusive se envolveu com droga, etc e tal. Diego Hipólito, né, o ginasta. Você tem pessoas, por exemplo, pessoas altamente espiritualizadas, como o caso do padre Marcelo Rossi. Você tem o caso do outro padre bonitão lá, o Fábio de Mello, né, o crossfiteiro, padre crossfiteiro. Quem imaginar um dia que o padre faria crossfit e seria todo atlético e tal, passou por depressão. Não sei se ainda passa, mas isso é público. Você tem pessoas, isso é coisa de gente triste que não dá valor para a vida. Mas você vai falar isso para um padre? Uma pessoa que estudou 11 anos, pelo menos de 8 a 11 anos, altamente se espiritualizando a vida inteira. Tem gente que fala assim, depressão é coisa de quem não tem Deus no coração. Vocês já ouviram isso? Então, assim, a gente tem que cuidar que a nossa sociedade, ela gosta de apontar. E a pessoa que tem depressão é a mesma coisa de uma pessoa que tem obesidade. Obesidade é uma doença. Mas eles falam o que eles falam? É um gordinho preguiçoso. Isso não é obeso, isso é gordinho preguiçoso. E você que é mulher aí que está me escutando sabe, às vezes você está com já anos aumento de peso e cada ano cada vez mais, você já está com 10, 15, 20 quilos depois daquela último filho que nasceu. Aí você vai no médico, o médico faz exame de sangue. Você senta na frente do médico e fala assim, a senhora não tem nada, os seus exames são normais, a senhora está comendo escondido, a senhora, no pensamento do médico às vezes vem, você é uma gordinha safada, você está comendo escondido, por isso você está engordando. E não é.
A pessoa muitas vezes tem um problema de tireoide, não faz parte de hoje dessa live, mas faz parte falar dos rótulos, que muita gente rotula a depressão. E isso aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é o nome, porque quando fala depressão, Deus me livre. Não, depressão é igual hipertensão, é igual qualquer outra doença, é uma doença. É uma doença que tem que ser entendida, a causa dela, ou as causas, e tratada. Se você tem, por exemplo, uma hipertensão, tem 5 anos, provavelmente você tem uma causa que está gerando essa hipertensão. Se você tem há 10 anos essa hipertensão, provavelmente você tem 2, 3 causas. Se você tem 20 anos, as causas vão aumentando. Conforme vão andando e cronificando a doença, você vai ficando mais intoxicado, você vai ficar mais desnutrido e as causas vão aumentando. E hoje eu vou falar na depressão qual é as grandes causas que hoje em dia os conceitos mostram que está gerando essa depressão. Então eu falei para vocês desses rótulos que a gente tem que cuidar. Lembre, nunca falo para o paciente você é depressivo. Você não é depressivo. Você está numa condição com depressão. Você está depressivo. Você não é. Cuide com a palavra ser, é. Isso é muito ruim. Cuide, é a primeira coisa que vocês têm que fazer para quem está passando por um processo desse, ou se você mesmo está passando por um processo desse, nunca fale que você é, porque isso aí tem solução? Óbvio que tem solução. Tem muitos pacientes que tinham depressão moderada, grave, e saíram completamente da depressão. E já estão 10, 20 anos sem ter um estado depressivo mais profundo. E outra coisa que a gente tem que ver, a Sociedade Americana de Psiquiatria, que é onde a grande parte do mundo segue, e o Brasil é um deles, a medicina brasileira, os psiquiatras brasileiros seguem muito o manual chamado DSM, D de dado, S de sapo, M de Maria. O DSM, ele tem o DSM 1, 2, 3, nós estamos no DSM 5, a última atualização desse manual. O que é esse manual? É um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Tudo que foi compilado na medicina para saber se uma pessoa tem uma doença mental ou não, está nesse manual, que é chamado Manual DSM, Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. O primeiro manual, o DSM-1, ele foi compilado lá nos anos 1952. 1952. E a última atualização, se eu não me engano, eu acredito que seja 2013, que é a 5ª edição desse manual. E lá nesse manual está descrito o que é uma depressão maior, o que é uma distimia, que não é o papo de hoje, porque eu não sou médico. E aqui a maior parte do público não é estudante de medicina, não é médico, a gente não está num congresso. Então o entendimento de hoje vai um pouquinho diferente do que é o tradicional. Porque no tradicional a medicina vai fazer o quê? Ela vai fazer questionário, esse manual traz um questionário. Então, por exemplo, como que você tem depressão? Se você tiver alguns critérios, eles têm alguns critérios que você tem que preencher para dizer você tem depressão e não, você tem uma tristeza normal do dia a dia, você tem uma distimia, que é algo, um mau humor, uma depressão menorzinha. Para ter depressão você tem que preencher uns critérios. Quais critérios são esses? Se você tiver uma falta de energia, de motivação que perdure por mais de 2 semanas, uma falta de interesse, uma falta de motivação, uma falta de vontade de viver, cansaço, muitas vezes ou insônia ou hipersonia, que é o excesso de sono, querer ficar dormindo o tempo todo, como se fosse um hipotiroidismo, que a pessoa não quer levantar da cama. Aumento de peso, eu anotei aqui, aumento de peso, falta de energia, tudo isso são critérios que a medicina fala, então você tem um quadro, provavelmente, que se encaixa aqui dentro de um estado depressivo. Até hoje não existe um exame único de sangue ou de tomografia, alguma coisa, que fale assim, realmente tem uma área do teu cérebro, ou esse exame de sangue está dizendo, realmente você tem depressão. O diagnóstico é feito a partir de uma anamnese, de uma avaliação que o psiquiatra vai ter.
E dentro da medicina convencional vai ser prescrito medicamentos. Esses medicamentos vão mexer lá nas conexões entre um neurônio e outro. Melhora? Muitas vezes melhora muito. Sai da depressão? Provavelmente não. Porque o que vai fazer sair da depressão? É você entender a origem, a causa, saber o porquê. Lembra que eu falei da matemática? O que diz a matemática? Problema sabido, 50% resolvido. Isso vale para a maioria das doenças. Na verdade, todas as doenças. Enquanto você não souber a causa ou as causas que estão levando à depressão, todos os tratamentos são um tiro no escuro. Todos os tratamentos são testes. Vamos ver se dá resultado. E nesse teste você fica, às vezes em terapia, às vezes em tratamento medicamentoso, por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem gente que chega a ficar 20 anos em tratamento e não consegue solução. E aí, Gustavo, você pergunta, tem solução? Tem solução sim. Hoje eu vou propor a gente refletir sobre algumas técnicas que trazem resultados na prática, que por mais que às vezes não tenha o estudo lá científico mostrando o resultado, tem uma frase que diz o seguinte: a prática incomoda a teoria. E vocês sabem disso. Quem trabalha em faculdade, quem dá aula, quem trabalha em universidades, no meio acadêmico, muitas vezes vê isso. O estudo mostra que tal medicamento, tal técnica resolve e melhora. Quando você vai ver na prática, não melhora. E ao contrário também. O estudo mostra que a acupuntura não tem resultado para transtorno de déficit de atenção. E na prática tem muitos acupunturistas que tratam e tem resultado. O que importa no final das coisas é resultado, não é verdade? Enquanto você estiver tendo resultado na sua vida com alguma coisa que você faz, você vai continuar fazendo. A hora que acabar o resultado, você fala, não quero mais isso, eu vou procurar outra coisa. Só que às vezes o paciente, coitado, ele não tem conhecimento. Ele fica dependente às vezes do médico ou de alguém da área da saúde, que não passa às vezes a informação correta para ele, e ele fica submisso. Porque ele já está submisso, ele já está numa postura depressiva, que ele não tem energia para ir lá pesquisar na internet, para ir pesquisar com outros profissionais de saúde. E daí, às vezes, ele fica vítima do sistema, realmente vítima, submisso ao sistema, e ele leva essa depressão aí por 20, 30 anos. Vocês entendem como funciona? Então, a prática incomoda a teoria. Muitas vezes o que na prática dá resultado, você vê que na teoria diz que não tem, pode ser e tal. Confiem mais nos resultados da prática. Quando me perguntam assim, Gustavo, eu quero fazer um tratamento, quem que você indica na minha cidade? Eu indico, sabe quem na sua cidade? Eu indico aquele que, não aquele que começou tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pegue alguém, se é um caso grave, porque é aquela história, problema simples tem solução simples. Problemas complexos têm soluções às vezes um pouco mais complexas. E se você está numa depressão mais crônica, que já tem anos, você precisa de alguém mais capacitado que tenha pelo menos aí uns 5 anos de experiência naquela devida área. E aí você se entrega. É assim que eu faço. Às vezes tem um problema de dor, às vezes tem um problema de coluna, alguma articulação, eu estou fora viajando, eu quero um osteopata. Qual osteopata eu vou ir? Eu vou procurar a referência do osteopata que já atende há mais anos, muito mais anos. Não estou dizendo que aquela pessoa que está 1 ano formado, 2 anos formado, não seja capaz. Não tem nada a ver com isso, tá? Todos são competentes. Mas a experiência prática ela é muito positiva. Então procure isso sempre. Procure raciocinar dessa maneira. Então eu falei do manual de desordens mentais, que chama DSM, que nós estamos na 5ª edição, que é a psiquiatria se baseia muito nela para identificar, esse é o diagnóstico e tal. Independente do diagnóstico, se é depressão ou se não é. Se você tiver um estado, que nem eu falei, um estado deprimido, falta de vontade, falta de motivação, que passa de 2 semanas, que você não quer levantar da cama, que já tem um processo de insônia ou muito sono, está aumentando de peso e começa a ter problemas sociais, não quer mais ir em festa e antes você ia, não quer mais ir trabalhar e antes você ia, não quer mais sair com os filhos e antes você ia,
você tem que resolver o quanto antes esse processo e provavelmente tem uma característica de depressão, ok? Então, o medicamento é válido? É válido no momento da fase aguda. O que é a fase aguda? É a crise. Você está numa crise de depressão, você tem que, às vezes, um suporte de medicamento para você sair daquele quadro, pelo menos para você conseguir trabalhar, viver. Mas depois você tem que procurar a solução. E eu vou propor aqui agora algumas coisas. Então vamos lá. Dentro do conhecimento do Dr. Hammer, eu já falei muito sobre ele aqui, vocês procurem lá no meu canal, tem uma palestra completa de 1 hora, onde eu falo sobre a nova medicina germânica. A nova medicina germânica mudou a minha vida e mudou a vida de muitos colegas meus da área da saúde. Ela entrou no Brasil mais ou menos uns 15 a 18 anos. Ela já existe, a nova medicina germânica, desde a década de 80. Foi descoberta por um médico alemão, falecido em 2017. Provavelmente algum dia, eu acredito que ele pode ganhar algum prêmio Nobel, se existir o prêmio Nobel pós-morte e assim por diante, porque foi um dos médicos que mais curou câncer no mundo sem quimioterapia e sem radioterapia, indo totalmente contra o que a medicina falava e fala ainda, e ele teve muito resultado. Ele trabalhou sobre tomografias, ele viu os conflitos emocionais e como funcionava no cérebro, a nível de tomografia, o que aparecia, quais eram as fases, isso tudo está lá no meu canal, no YouTube, Gustavo Semitz, está lá, Nova Medicina Germânica, depois vocês dão uma conferida lá, eu falo mais lá sobre a nova medicina. Então a nova medicina diz o seguinte: você tem o hemisfério direito cerebral, você tem o hemisfério esquerdo cerebral. Na verdade, a gente está numa balança. Você nunca viu um pássaro voando com uma asa só, não é verdade? Você nunca viu um pássaro voando, ele precisa se equilibrar. Você não consegue, difícil, manter uma bicicleta pedalando só com pedal. Você precisa equilibrar dos dois lados para não cair. O cérebro funciona da mesma maneira. Você tem o cérebro que em conflito tende mais à depressão, que é o cérebro do lado direito, e você tem o cérebro maníaco, que tende mais a manias. E uma hora você está mais deprimido, outra hora você está mais maníaco. Uma hora você está mais deprimido, uma hora você está mais maníaco. Todos somos bipolares leves. Todos somos bipolares leves, sem problema nenhum, sem doença nenhuma. O cérebro precisa o tempo todo estar jogando a energia para um lado e para o outro. O lado emocional está mais concentrado do lado direito, o lado racional está concentrado mais do lado esquerdo. O lado esquerdo é mais matemático, pensa em preto e branco e assim por diante. Mas o que eu vou falar hoje sobre é o hemisfério direito. O hemisfério direito cerebral, ele é considerado, pelos estudos do Dr. Hammer em tomografias, como ele controla a parte masculina. O hormônio masculino, testosterona, quem controla é aqui em cima uma área cerebral do lado direito, que o homem tem e a mulher tem. Às vezes em aula eu pergunto assim, a mulher tem o mesmo hormônio do homem? E as pessoas falam, não, a mulher não tem o mesmo hormônio do homem. Lógico que tem. A estrutura da testosterona no homem é a mesma testosterona que tem na mulher. Só que a quantidade é diferente. No homem, muito maior. Assim como os hormônios femininos, que é controlado pelo hemisfério esquerdo cerebral, os hormônios femininos, o homem tem também o mesmo hormônio feminino que a mulher tem, progesterona, estradiol, estriol. O homem tem também, é o mesmo, só que a quantidade é diferente. A grande sacada da noite é o seguinte: o hemisfério direito, ele está muito mais relacionado à parte de depressão quando em conflito. Se você tirar essa área da frente e tirar do cérebro a área de trás, vai sobrar esse meio aqui. Esse meio, o Dr. Hammer viu que é a área territorial, que controla órgãos territoriais. Gustavo, o que são órgãos territoriais? Então vamos lá. Os órgãos territoriais que controlam, por exemplo, a testosterona. A área cerebral que controla o estômago. Estômago, vesícula biliar, pâncreas, está relacionado a território, o meu lugar. Estômago, que nem eu falei as lives passadas, está relacionado a território de sobrevivência.
bens materiais, dinheiro, o meu território de sobrevivência. Você tem órgãos aqui, áreas cerebrais que controlam, por exemplo, o brônquio. Do lado direito controla o brônquio. E o brônquio está relacionado, vocês já viram um touro? Quem já entrou numa fazenda, num potreiro, e tinha lá o dono da fazenda, ou o empregado lá, falava assim, ó, se entrar no potreiro aí do touro, cuida não olhar diretamente nos olhos do touro, porque senão ele vai para cima de você. O touro é um animal extremamente territorialista. Ele precisa defender o território dele e demarcar território. E se você entrar lá e confrontar ele vai usar o brônquio e vai fazer um rugido que ele está sinalizando para você. Se você não sair daqui, eu vou para cima de você, porque você está no meu território. Agora eu pergunto, qual é o seu território? Você sabe? Você tem vários territórios. Por exemplo, o seu quarto, a sua cama é um território seu no ninho, na casa. No trabalho você tem o seu lugar, a sua cadeira, a sua mesa, é o seu território no trabalho. O seu parceiro amoroso, para quem é mulher, o homem, é o seu território masculino, é quem deveria te proteger. Um taxista, o território dele é o táxi, a sobrevivência dele vem do táxi, é o território de ganho de bens materiais, sobrevivência, alimento, vem do táxi. Se ele tiver uma perda do táxi, você imagina a situação, você tem um caminhoneiro que a vida dele é o quê? É o caminhão, e o caminhão custa muito dinheiro. E vamos supor que ele comprou um caminhão, não fez seguro e o caminhão pegou fogo. Acabou o território dele. Nesse momento ele pode entrar em depressão, sabia disso? Porque o território alimentar dele, ele entrou em conflito, ele teve uma perda. Então a primeira coisa a entender da depressão, nós estamos falando de hemisfério direito, territórios, problema territorial, primeira coisa. Segundo, geralmente a conotação dos problemas de depressão está relacionado a separações, perdas. Quando eu falo separação, não entendam somente separação amorosa, de relacionamento amoroso. Não é só essa separação. Pode ser uma separação de sociedade, pode ser uma separação entre irmãos, pode ser uma separação e perda. No exemplo do caminhoneiro, o táxi, do taxista, é o território alimentar dele. Se ele perder, quer dizer que ele vai entrar em depressão? Não. Depende muito da percepção. Por que todo mundo que tem separações, nem todo mundo entra em depressão? Porque depende muito da tua vivência. E não é um evento só. Tem que ter, no mínimo, 2 conflitos em cima do cérebro direito, 2 conflitos de perdas e separações de território, de algum tipo de território, para você ter sintomas de depressão. Então, pelo menos 2. Geralmente, você tem muito mais. Você tem 3, 4, 5 eventos que vêm lá na infância. Você tinha 4 aninhos de idade, aí você é o primogênito, aí você é o preferido do papai e da mamãe, aí de repente você se sente o dono do lugar, meu lugar com o pai, meu lugar com a mãe, tem um quarto só na casa e o quarto é seu, e daqui a pouco eles vêm com a notícia, você vai ter uma irmã, uma menina, uma irmãzinha, aí nasce a irmãzinha, aí ele tem que dividir o quarto com ela. Ou às vezes tiram ele do quarto e colocam ela no quarto, ele tem uma perda territorial. Isso é comum, muito comum acontecer. Então, esse, por exemplo, pode ser a primeira vivência lá. Quando a irmã nasceu, quando o irmão nasceu, você perdeu o seu lugar com o pai, você perdeu o seu lugar com a mãe, você perdeu o seu lugar na casa. Aí daqui a pouco na escolinha, você tem aquele seu lugar marcado. E de repente você perde ele pro seu amiguinho. E daqui a pouco agora no trabalho, aí quando enche o balde, cheio de conflito, a gota d'água é onde começa o sintoma. E agora você com 30 anos de idade, quando contrata um profissional novo e fala assim, ó, aquele teu lugar lá, agora não é mais teu, você vai ir para aquela mesa lá, porque chegou um outro e ocupou o seu lugar. E você teve perda de território, uma perda súbita. Os eventos que causam depressão têm que ser inesperados, têm que ser inusitados, tem que ser vivenciado em isolamento, tem que tirar o teu chão, tem que ser algo inesperado.
Não é algo só psicológico que vai acontecendo todo dia, que o teu cérebro está preparado para aquele evento. Não, tem que ser algo inesperado, tem que ser algo um pouco dramático, tem que ser vivenciado sozinho, em solidão. O que, Gustavo? Perda, separação, território. Então eu dei o exemplo do território de bens materiais. Bens materiais também tem um processo de raiva. Da onde vem a raiva? A raiva vem de uma injustiça. É bom ter raiva? Lógico que é. Em equilíbrio, as emoções são boas. Em equilíbrio, você precisa da raiva. Se alguém te der um tapa, você não tem raiva. Se alguém te der outro tapa, você não tem raiva. Você não reage. Chega uma hora que matam você, não é verdade? Então a raiva foi feita para quê? Para você se defender. Assim como o medo. Quem não tem medo está em risco de vida. Quem não tem raiva tem risco de vida. Quem tem medo demais, trava. Quem tem raiva demais, vira violência. Então, nem demais é a medicina chinesa, né? É uma balança. Por isso que os monges dizem que a virtude está no meio, é o equilíbrio. A raiva tem o seu momento bom, porque a raiva faz você agir contra a injustiça. Então, quando você tem um conflito de território que pega estômago, que você tem perda de território, perda de bens materiais, tiraram a tua herança na justiça, que ia para você foi para o irmão. Isso é uma injustiça que vai recair sobre o estômago, pode gerar uma depressão. Depende do número de eventos, de conflitos territoriais que você vivenciou. E a tua percepção frente àquilo. Se a tua percepção foi positiva, tem problema com isso não, eu consigo me virar, provavelmente você não vai ter depressão. Se a tua percepção é algo de vitimismo, o mundo é escasso, não tem pra mim, eu sou um coitado, nunca ninguém me dá bola também. Aí o que acontece? Você fica mais receptivo a desenvolver um conflito relacionado à depressão. E existe a depressão pós-parto. Depressão você pode ter antes do parto, depois do parto, sem ter parto. Qualquer um, homem, mulher, negro, branco, amarelo, adolescente, criança não é tão comum, porque ela tem que ter um número de vivências, tá? A criança não é tão comum, mas é do adolescente para o adulto. E a depressão pós-parto, ela muitas vezes está relacionada a algo sistêmico. Por isso que é muito indicado uma constelação familiar. Porque pelo número de filhos, vocês já perceberam, se vocês for pesquisar, é muito difícil, a estatística mostra que mulheres que têm depressão pós-parto nunca é no primeiro. Geralmente ou é no segundo parto, ou no terceiro parto. Vocês entenderam? Então, a estatística mostra que, não quer dizer que não pode ter no primeiro, pode ter, mas a maioria tem ou no segundo ou no terceiro. O que a medicina viu? O cérebro é feito de gordura. O cérebro é uma bola de gordura, sais minerais, vitaminas, água. Basicamente esse é o cérebro. Quais são as gorduras? Por exemplo, ômega 3, 6, 9. O ômega 3 é muito necessário para o cérebro, muito, extremamente necessário. Se a mulher tem uma reserva, escute bem agora, se a mulher tem uma reserva baixa de ômega 3 no corpo, sabe onde tem muito ômega 3? O lugar que mais usa ômega 3 no corpo é nos olhos. E uma das grandes reservas de ômega 3 no corpo da mulher é no glúteo, no bumbum. Por isso que se fala, se a mulher tem um bumbum grande, a chance dela ter filho saudável e ela não ter problema, e o bebê não ter problema, é grande. A chance, a estatística é maior, porque ela tem uma gordura maior. Um dos primeiros nutrientes que vai nutrir o feto no primeiro mês de gestação vem da gordura do bumbum da mulher. Olha que interessante isso. E o ômega 3, se a mulher não tem baixo estoque de ômega 3, o bebê, para formar o cérebro do bebê, ali na primeira até quarta semana, precisa de muito ômega 3 para formar o cérebro do bebê. Aí ela vai tirar da mãe. Da onde ela vai tirar? Da mãe, ou da nutrição da mãe. Na primeira ela ainda tem uma reserva, um estoque. No segundo filho a conversa pode ser totalmente diferente. Se a mãe não estiver se nutrindo com coisas que têm ômega 3, azeite de oliva extra virgem, o coco, tudo que vem do coco, abacate, as sementes, as castanhas, os grãos, enfim, os peixes de águas profundas, tudo isso tem ômega 3. Se a mulher não tiver uma dieta boa de ômega 3 e no segundo filho ela não tem mais reserva, porque foi usado para o primeiro filho, o que vai acontecer?
Muitas vezes a depressão pós-parto pode vir por uma desnutrição. Desnutrição pode causar depressão? Pode, é uma das causas. Mas como sempre eu falo, a causa maior sempre vai ser, se você tem um problema emocional, adivinha qual é a causa? Provavelmente é emocional. Então, a maioria dos casos de depressão, mais de 80% dos casos de depressão, vem de algo emocional. Às vezes que foi vivenciado na vida fetal, pelo menos 2 eventos, na vida fetal, na hora do nascimento. Aí eu pergunto para você, sabe como é que foi seu nascimento? Pergunte e questione sua mãe. Como foi seu nascimento? Será que ela teve algum problema na vida fetal? Será que ela teve algum problema na vida fetal com seu pai, com um vizinho, com a sogra, com a cunhada, com o pai dela? Como foi? Vale a pena você questionar para poder resolver muitos conflitos. E muitas coisas vêm antes de você nascer. Veio dos seus avós, veio dos seus bisavós. Então, a segunda coisa importante da noite sobre depressão. Quando você não tem abalos emocionais, tem alguma coisa antes de você nascer, provavelmente alguma coisa vivenciada em família, que na biologia familiar sistêmica, que na transgeracional, que na constelação familiar, que estuda isso, a hereditariedade e família, o problema de mortes na família, que a gente chama exclusões. O que é exclusão? Um filho que foi abandonado, um filho que foi abortado, uma mulher que foi abandonada pelo marido, alguém que matou alguém, que às vezes veio de avô, bisavó. Então você tem que investigar com a constelação familiar, é uma dica, a constelação familiar vai lá profundamente. Então, se você conhece alguém que tem depressão, cronicamente, grave, que a pessoa não sai da cama, já tentou tudo que é medicamento, uma das coisas que eu falo para você benéfica, sabe o que é? Pegar alguém que você conheça aí da sua cidade que faça constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica espantosa, fantástica, que já resolveu casos e mais casos e mais casos. E vocês veem relato, hoje está na justiça. Você vê casos de justiças sendo ajudados pela constelação. Você acredita nisso? Procura aí na internet, que é a parte de constelação sistêmica jurídica. Hoje já é validado em alguns países a ajuda do conhecimento da constelação familiar em casos jurídicos. Eu não sou especialista nessa parte jurídica, mas ela existe sim. Então, quando tem algo lá profundo que a pessoa tem muita depressão, vale a pena buscar alguma coisa que talvez foi vivenciada pelos avós. Às vezes você tem algum processo que a gente chama de síndrome do gêmeo desaparecido. Sabe o que é síndrome do gêmeo desaparecido? Depois você pode procurar na internet. Tá? Síndrome do gêmeo desaparecido, ou do gêmeo oculto, enfim, eles dão nomes diferentes. Muitas vezes você teve um irmãozinho lá no primeiro mês de vida fetal, geralmente, no primeiro mês de vida fetal, estava sendo gerado você, o óvulo fecundado você, e tinha mais um, ou mais 2, ou mais 3, geralmente mais um. Às vezes pode acontecer, só que alguma coisa acontece no corpo da mãe, no desenvolvimento desse ser aqui, que ele é absorvido pelo corpo da mãe e não vinga, ou ele é eliminado, um pequeno sangramento que a mulher tem e ela nem percebe. É um pequeno aborto espontâneo que ela teve, que ela não percebeu e também não tem como perceber, mas tinha um irmão do teu lado. Eu não estou falando que toda depressão você tinha um irmão do seu lado. Tem nada a ver com isso, tá? Porque às vezes as pessoas exageram, não entendem o que a gente fala. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é que você entende. Eu estou falando que em alguns casos, a constelação é boa nisso, em alguns casos, você às vezes veio de uma concepção gemelar. Você tinha mais um irmãozinho lá. E essa exclusão desse ser, ele é do seu clã, da sua família. Ele está excluído às vezes. E às vezes ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ser sabido que ele existe. E feito alguma técnica ali para que isso seja revertido de uma forma diferente. Ok? Eu deixei agora uma dica, um segredinho, eu sempre deixo no final da live. Para quem acompanha o final da live, merece algo, um presente. Então o presente que eu vou dar para vocês é o seguinte. Faça o teste de aplaudir. Muita gente conhece o teste de aplaudir. Bata a palma e veja qual mão fica por cima. Se é a sua mão direita que bate palma ou se é a mão esquerda.
você vai ver que você tem mais habilidade ou de bater com a direita por cima ou com a esquerda por cima. Se você não conseguir, ver qual é o polegar que está por cima. No meu caso aqui, a minha mão direita, eu bato palma assim, o meu polegar por cima é o direito, ou seja, eu sou destro. Homens destros e mulheres canhotas têm mais energia masculina, funcionam mais no hemisfério masculino. E os primogênitos, eles tendem a funcionar mais no hemisfério masculino, tendem a ser mais territorialista, tendem a ser mais autoritário por natureza. Esses indivíduos, a estatística do Dr. Hammer mostra que eles tendem, quando tem muitos conflitos territoriais, a ter mais depressão do que os outros. Tendem, não quer dizer que vão ter, tá? Não quer dizer que vão ter. Eu nunca tive depressão, nunca tive. E eu sou destro e sou primogênito. Mas todos os meus conflitos nunca tive depressão. Mas a tendência mostra que as canhotas, não é que escreve não vale o escrever. Vejam lá a minha palestra sobre a nova medicina germânica, eu explico certinho isso. Então não vale o escrito, vale o aplaudir. Então se você é canhota, se você é primogênita, se você é um homem destro, se você é um homem primogênito, muitos conflitos de território, de separação, perda, separação, que você vem vivenciando, dependendo da sua percepção, você pode, mais do que os outros, desenvolver depressão. Sabendo disso, você consegue agora prevenir, ter uma atitude otimista perante as separações, as perdas. Perdi, tudo bem, eu ganho de novo, tem problema. Meu lugar com meu pai está garantido o resto da vida. Meu lugar com a minha mãe está garantido pro resto da vida. Minha mãe e meu pai vão ser meus pais a vida inteira. Interessa se não, eu achei que não são ideais. Isso não interessa, eu tenho que honrá-los. Por isso que é importante a gente entender a honra ao pai e mãe, e esses problemas familiares causam muito depressões, certo? Deficiências nutricionais que estão envolvidas com depressão. Deficiência de magnésio, deficiência de ômega 3, deficiência de vitamina B3, B de bola 3 e vitamina D de dado 3. Magnésio, ômega 3, vitamina B3 e vitamina D3, quando você tem uma deficiência muito forte de um combinado desse ou de um desses, você pode também desencadear estados depressivos. Então, consulte o seu nutricionista, sua nutricionista de confiança, o seu nutrólogo, profissionais que entendem de nutrição, para ver como faz essa suplementação. Você tem que fazer uma suplementação, eles entendem bem, ok? Quem quiser tratamento, tem por videoconferência, tem pessoalmente para quem mora no Tocantins ou em volta do Tocantins, me mande um direct. Mesmo se você não queira tratamento, você queira tirar dúvidas, me mande um direct no privado e eu vou tenho questão de responder para vocês, ok? Até mais, tchau, tchau, obrigado.